pessoal! A nossa aula será continuação sobre histologia vegetal e vamos falar sobre tecidos permanentes. O objetivo da nossa aula é entender a formação dos tecidos permanentes e compreender o seu papel na planta. Nos vegetais, os tecidos formadores ou meristemáticos originam os tecidos adultos, ou os tecidos permanentes, que possuem diversas funções, como tecidos de proteção ou revestimento, tecidos parenquimáticos, tecidos de sustentação, tecidos de transporte ou vascular e os tecidos secretores, que iremos conhecer cada um deles a seguir. Vamos agora conhecer alguns tecidos de proteção e revestimento. A epiderme, ela é um tecido de crescimento primário pelos tecidos primários meristemáticos, a protoderme. Ela recobre toda a planta, raiz, caule, folhas, flores e frutos. Ela impede a perda excessiva de água e ela permite as trocas dos gases necessários a respiração e a fotossíntese. Ela pode apresentar substâncias impermeabilizantes, como a cutícula e cera, que acaba impedindo a perca de água excessiva da planta por transpiração ou algum estresse hídrico. Ainda sobre os tecidos de proteção e revestimento, na epiderme temos alguns anexos especializados, como os estômatos, hidatódios, tricomas, pelos, acúlios e grandes vacúolos. Os vacúolos, eles são a reserva de água da planta. Os estômatos, essa célula que eu estou circulando, ele vai controlar a transpiração da planta em dias de muita seca. O hidatódio é a liberação da água em forma líquida, essas gotinhas aqui, ó, formando em cima da folha. Os tricomas e acúlios é para proteção. Os acúlios são esses daqui do cacto e o que aparece nas roseiras. Os pelos, pode ser os pelos radiculares da raiz, que ajuda aí na absorção de água e nutrientes. A periderme, ela serve também como proteção, só que uma proteção secundária, porque ela vem do tecido secundário do meristema. Ela substitui a epiderme como tecido mais externo nos caules e raízes. Ela protege a planta contra predadores, ela serve como isolante térmico e proteção mecânica contra choques. Os tecidos parenquimáticos, eles são tecidos localizados entre a epiderme e os tecidos condutores, possuem células vivas, mesmo diâmetro e várias direções, com vacúolos grandes e paredes celulares delgadas, lembra, vacúolos grandes, reserva de água, e ele possui a função de preenchimento, assimilação, reserva e secreção. E temos alguns tipos de parênquimas. O primeiro é o parênquima clorofiliano, presente nas folhas dos vegetais. As células desse tipo de parênquima possuem cloroplastos e clorofila. Presta atenção aqui comigo, é esses pontinhos verdes aqui, ó, que está nessa imagem. Parênquimas de reserva pode ser aquífero, possuem a função de armazenar grande quantidade de água, estão presentes principalmente em plantas que vivem em regiões áridas, como os cactos. Temos também o aerífero comum em vegetais aquáticos que flutuam, que tem a função de reservar o ar nos espaços entre as células, e o amilífero tem a função de armazenar amido dentro do leucoplasto, que é comum em tubérculos como a mandioca e batata. Também nas plantas podemos encontrar os tecidos de sustentação e resistência mecânica. O colênquima é uma delas, formado por células vivas
não possuem células lignificadas, promove sustentação com flexibilidade e sua parede celular tem reforço de celulose. Esse tecido pode ser comparado com o tecido cartilaginoso nos animais. Outro tecido de sustentação e resistência mecânica é o esclerênquima. Ele é um tecido formado por células mortas, possui intensa lignificação nas paredes celulares e ele pode ser comparado ao tecido ósseo dos animais. Tem dois tipos celulares, que são as fibras, rígidas ou elásticas, dependendo da maior ou menor lignificação, e as células pétreas, que têm ampla distribuição no corpo do vegetal. Então, olha aqui, as fibras são rígidas ou podem ser elásticas, dependendo aí de quanto essa parede celular vai ter a sua lignificação. Também temos os tecidos de transporte ou os tecidos condutores. Eles transportam as substâncias entre os vários órgãos das plantas. São os vasos lenhosos, o xilema. Ele leva a seiva bruta, a solução de água e sais minerais que é absorvida aí pelas raízes para o restante da planta. E os vasos liberianos, ou o floema, que é a seiva elaborada, é a solução orgânica com produtos da fotossíntese, a glicose, e outras substâncias que são distribuídas para nutrir os outros órgãos da planta. Então, para sempre lembrar, o xilema é raiz para a planta. O floema vem da folha, fotossíntese, pelo processo da glicose, para o restante da planta. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, bons estudos e até o próximo vídeo.